Está começando o Meu Patrimônio, o podcast da O2 Capital, onde a gente aborda diversos assuntos relacionados à construção, gestão e preservação do seu dinheiro. Meu nome é Rafael Mantini, eu sou o host aqui do programa e hoje eu conto mais uma vez com a presença ilustre do meu sócio Felipe Chade. Fala, Rafa, mais um, hein? Mais um. Primeiro do ano, né, Fê? Primeiro do ano, convidado ilustre, mais um... Temos dois convidados ilustres. Não, hoje. O convidado é tão ilustre que tem 3 pessoas para entrevistar o cara. Isso aí, cara. Quer apresentar já os dois? Dureza, ó, bom, você e eu, Vitor Pampado, nosso sócio aqui, meu sócio cofundador aqui da empresa junto comigo. O Vitor não é um cara de muitas palavras, é um cara de muitas atitudes, muitas ações. Mas ele fez questão de estar aqui hoje. O Vitor é amigo do Léo, do nosso entrevistado. Não, cara, eu vou participar. Tá com um filho recém-nascido em casa, deixou lá filho, abandonou família, veio pra cá. Não, eu vou participar, vou não lá. Poderia perder a oportunidade, né? É isso. Bom, fala, Vitão, beleza? Beleza, muito boa tarde. Em nome dos anos de amizade, tive que vir nessa, né? Primeira aparição de muitas, acho. Espero começar o ano bem aí. É isso aí, Vitão, pô. E hoje, mais uma vez, né, a gente está embarcando na série aqui de falar com grandes pessoas aqui da região, grandes empresários com atuações nacionais. Vamos bater um papo aqui, vamos entender a história, né, entender por trás da pessoa, né. Então, vamos falar então com o Léo. Cara, o Léo é uma história curiosa. Eu conheço o Léo há pouco tempo. Conheci o Léo através do Vitor, obviamente. O Léo se tornou nosso cliente na O2. E o que é engraçado é o seguinte, aprendi a admirar o Léo, mais novo que eu, obviamente, não sei se dá pra ver. dá pra perceber bastante. Mas, cara, eu sou fã do Léo. Eu acompanho o Léo, é uma das poucas pessoas que eu acompanho quando aparece story. Sempre tem um mix lá do Instagram, depois a gente vai deixar na descrição do Spotify aqui e no YouTube o link lá. Mas sempre tem story engraçado, vida pessoal, dia a dia na empresa. O Léo é um cara que sabe dar um toque de diversão. Porque tem muita gente lá no Instagram, cara, que leva aquilo para um lado meio chato, né? Eu acho que o meu é meio chato às vezes, cara. Fico lá, eu tenho vergonha de postar vídeo, caixa de pergunta. O do Léo não, é divertido, cara. Ele posta de tudo. Filho chorando, vida como ela empresa. Tô cansado, deitado no sofá, tem de tudo, né, Léo? É isso aí. Só uma correção, né, cara? Ele falou grandes empresários, eu não me encaixo nessa quadra. Sim um grande empresário. O lance é o seguinte, o que a gente se propôs a fazer, quando a gente criou o podcast, lá atrás, eu e o Rafa discutindo sobre a ideia de fazer um podcast, a ideia era o seguinte, vamos fazer um podcast para entrevistar empresários locais, que tem atuação nacional. Não, eu tô brincando, é porque eu tava até conversando com um amigo esses dias e ele fez essa definição sobre mim mesmo, né? Ele falou assim, olha, Léo, convivendo aqui com você um pouco, vendo, você não é um empresário, cara. Quando você é um empresário, todas as sua criatividade, ela é meio minada. Você é um empreendedor, né? Então, essa galera mais do investimento, da camisa, é igual vocês, eu sou o cara mais assim da prática. Boa. Não sou aquele grande empresário, tenho atribuições de empresário, não tem pra onde correr, tem que fazer, mas eu me definiria como um empreendedor. Eu sou alguém que cria, que trabalha, tudo, mas que não me considero assim ainda um grande empresário. Tenho vontade de me tornar. Pra quem não te conhece, conta um pouquinho sobre você, qual que é o foco da sua empresa e depois a gente conta um pouco mais sobre o histórico seu, um pouco do seu background. Cara, eu acho que uma das coisas legais de falar também que é quase que eu não vim aqui. Encontrei, eu acho que o Chad essa semana, falei pra ele, cara, apesar de ser o primeiro podcast do ano, a gente tá gravando no final do ano. Sim. E pra quem é empresário, pra quem é empreendedor, o life já foi. Eu já tô morto, fazendo hora extra aqui, porque ainda eu perguntei, e aí, melhorou? Eu tava em casa, hoje eu fui lá na empresa, meu principal negócio é a Cetro hoje, e ontem foi dia 20, né, cara? Então, dia do 13º. 13º, guia da Previdência Social, tranquilo. ICMS, então, todas as penas da galinha foi embora, sobrou só o frango aqui, então, eu tô morto, quase que eu não vim, eu acho que é legal a gente levar o papo também para esse lado, para mostrar a realidade, cara. Que a vida como ela é, isso dependendo do dia da entrevista, do podcast, outros que eu já participei, a gente passa um lado muito otimista de o que é ser empreendedor, porque é muito legal. Mas hoje eu acho que meu estado de espírito me leva a trazer para a realidade, né? Porque eu tô nesse estado de espírito. Então a Cetro hoje, que é meu principal negócio,
é venda de máquinas, né? Eu diria que é um negócio de tecnologia, não só venda de máquinas, e que a gente faz isso de forma digital, né? Que foi assim que eu comecei, de forma digital, em 2013, com essa empresa. Mas antes de eu me tornar esse empresário, eu fui vendedor. Então, foi ali que eu aprendi o que eu consigo fazer hoje, que era vendedor de porta em porta. Cara, mas representante mesmo. Isso, vamos começar do início. Daqui a pouco a gente fala da Cetro, como a Cetro é hoje, tal, eu conheço bem lá. Já fui lá algumas vezes, mas você é super novo, tem quantos anos? Tenho 32. 32 anos. Você começou a vida de vendedor quando? Comecei... eu fazia faculdade. Então, nasci em Bauru, fiquei aqui, primeiro, terceiro colegial, terminei, eu precisava entrar numa faculdade. Aí eu entrei em Marília para fazer medicina veterinária. Veterinária? Veterinária. Porque assim, eu sempre fui meio ambicioso, Nada a ver. Naquela época, eu estava dando muito dinheiro com inseminação de artificial, melhoração in vitro, de genética, estava muito na alta isso. E era algo que eu gostava de fazer. A gente sempre teve sítio, meus tios sempre mexeram com fazenda, e eu querendo ganhar um dinheiro, a verdade era essa, falei, bom, vou entrar por esse caminho aqui, porque eu era muito apressado, assim, um pouco imediatista, isso é uma característica minha. E aí eu entrei na veterinária e fiquei 2 anos e meio, cara, mas aí eu descobri que veterinária era muito difícil, né? Pô, mas você ficou 2 anos morando em Marília? Fiquei. Só estudando? Só estudando, mas aí quando 18, 19, 20 anos. Quando embicou mesmo o curso com morfologia, anatomia, aí ferrou, cara, a vaca com 4 estômagos para você estudar, e aí o negócio foi ficando muito de estudo, o curso era todo integral, meu pai sempre se esforçando ali para pagar, eu vi que não era o negócio que eu ia seguir, e aí um dia eu tomei coragem, liguei para ele e falei, pai, você está se esforçando aí, não é para mim, eu não sou um cara de estudo assim, na teoria, e eu vou sair para trabalhar. E ele aceitou, cara, ele aceitou. Aceitou numa boa. E aí eu fui e peguei uma pasta de representação comercial. E aí, isso você já tinha quantos anos? 20 anos, mais ou menos. 20 anos, uma pasta de representação de quê? E roupa de criança. Roupa de criança. Como é que você chegou à roupa de criança? Não, é que assim, meu ex-cunhado na época tinha uma fábrica, então eu não fiz entrevista de emprego, simplesmente falei, tem alguma vaga aí? Ele falou, autônomo, Léo, você vai sair, eu te dou uma região aqui para você trabalhar. Nem tinha região, porque a marca estava bem no começo. E o que você ganhar, 10% é teu. Os custos são teu, e aí o que você vender, 10%. E foi aí que eu comecei a aprender, cara. Aí você batia você vendia para loja? Loja, lojista mesmo. Lojista. Então eu tinha um mostruário no carro, grande, e eu tinha uma pastinha. Até eu comento que essa pastinha aí foi meu primeiro degrau de aprender como chegar numa loja com uma pastinha sem ser rejeitado, né? Você chegava lá e devia ser rejeitado pra caramba. Muito. 2 motivos. Um, porque eu era vendedor, né? Então, o lojista, cara, quem é lojista sabe, tem um monte de problema. O cara tá pagando boleto, tá ali, ele quer que entre cliente na loja. Aí chega um vendedor com a pasta, eu não tinha horário marcado, porque eu não conhecia ninguém, era sempre novos clientes. Então, eu chegava com a pastinha, com aquela cara de 20 anos, bem novo. Então, esse cara tá fazendo. Qual era o script que você usava para não ser rejeitado? Então, no começo era só a paulada, era rejeitado. Não quero, nunca ouvi, não sei dessa marca. Aí eu comecei a ver que, dentre as marcas, a gente tinha umas peças que eram muito boas e baratas. Então, eu comecei a colocar essas peças dentro da pasta. Então, quando a pessoa falava, não, eu não quero mais, eu não quero ouvir, eu falei, não, tudo bem, deixa eu te mostrar essa aqui que já está aqui. Ó, essa daqui é kit com 3, branco, vermelho, rosa, amarelo, né, que são as cores de menina, ou azul e neutro, custa R$18,90, pacote com 3. E aí era só aquela isca que era a melhor carta que eu tinha. Nossa, mas esse é o preço, mas que cor? Aí começava a conversa. Falei, não, só um minutinho, eu vou pegar o resto no carro. Aproveitava a melhor oportunidade para pode entrar. Aí eu consegui entender e não ser aquele cara da pasta, entendeu? Puta, aí você ficou quanto tempo nessa jornada de representante comercial de roupa infantil? Eu acho que eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. Isso foi aqui na região de Bauru? Não, começou na região de Bauru, e aí depois, como não tinha uma região fechada, eu saí. Aí eu fui pra... A região que eu mais gostava de ir era Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, Franca, Sertãozinho, tinha clientes bons ali. Eu ia até Guaíra, e depois eu fiz o litoral também. E aí eu ia fazendo cliente. Só que como era uma fábrica no início, o que aconteceu? Meu pai me ajudava nas despesas, então eu saía vendendo, né? Tinha um custo de viver na estrada, tomar banho em posto, era ralado, cara, era sofrido mesmo. E aí a fábrica, como era nova, eu conseguia vender uma quantidade legal, às vezes a fábrica não conseguia entregar. E aí não pagava comissão, então chegou numa época que eu estava meio que trocando figurinha, mesmo aprendendo a vender tudo, não estava legal. Aí eu saí dessa empresa e fiquei desempregado um tempo. E aí voltei a fazer faculdade. Entrei em administração na USC aqui em Bauru, 6 meses. 6 meses. 6 meses. Aí, bom, cara... Mas pra não ficar parado, eu tô querendo chegar no ponto seguinte, como é que você chegou em máquina, cara? Então, aí foi através de um convite, né? De uma empresa que eu trabalhei,
Eles estavam montando essa empresa de máquinas, eram 6 modelos de máquinas. Eles tentaram, os sócios, fabricar uma máquina. Não deu muito certo, essa máquina ficou parada. E aí eles importaram um container pequeno da China. E aí, através da minha namorada, falou, tem uma oportunidade lá para ser vendedor autônomo. Fora que falou autônomo, eu falei, mas nem um fixozinho, nada. Ajuda de custo ali, para eu não ficar de novo a pé. Aí ele falou, não, é autônomo e tal. E aí, cara, eu entrei nessa empresa para ser representante de novo. Aí você tinha quantos anos? Ali eu tinha mais ou menos 21 anos. 21 anos, eu acredito que era 21 anos. Você era representante comercial de máquina para embalagem. Eram 5 tipos de máquina, mas só para você ter uma ideia. Eu nem sabia para que as máquinas funcionavam e nem os próprios, assim, não era uma coisa tão clara ainda. Era um negócio muito embrionário e eram 3 sócios. E cada sócio tinha o seu outro negócio. Então, os caras montaram um negócio paralelo para ver se funcionava. Então, tipo, eu entrei lá no barracão, vi as máquinas, as perguntas que eu fazia, eles também não sabiam responder, porque era novo. E aí eu fui aprender a mexer nas máquinas, levei algumas máquinas para casa e comecei a entender como que eu poderia vender. Mas você não entendia nada de máquina? Não. Você desmontou, o que você fazia? Tipo... Eu levei para casa, na garagem, vi uns vídeos na internet, que tinha a máquina vinha com um CD. Na época. E aí esse CD eu coloquei pra ver como que a máquina funcionava. Nem tinha YouTube ainda, essas coisas? Tava começando, cara. Tava começando. Mas assim, não era... Não tem nada a ver com o que era hoje. Não tinha WhatsApp, não tinha. E eu fui aprender a mexer na máquina pra entender quem que poderia comprar. Porque até então, se eu pergunto, quem que compra essa máquina aqui? Quem que eu visito? Onde eu vou? Ninguém sabia. Porque apesar de já existir essas máquinas no mercado, como era uma máquina chinesa, a China não faz para vender máquinas para o Brasil, ela vende para o mundo todo. Então eu não conseguia, olhando na máquina, encontrar quem que era a persona do cliente. Caralho, eu não sabia, entendeu? E como é que você vendeu a primeira máquina? Primeiro deve ter sido mais difícil. E só para entender também, isso tudo você estava na faculdade ainda ou já tinha... eu parei de novo. Aí você parou era mais uma deixa para sair da faculdade. Não adianta, cara. Eu tentei faculdade... Eu gostava do ambiente, porque eu sempre me relaciono bem e tal, mas não tem essa... Não adianta, eu aceitei meio que isso, cara. Hoje eu estudo, não vou falar que eu não estudo, eu estudo de outras formas, conteúdo, vídeo, coisas que me interessam, mas eu não era o cara do estudo. Mas então, você acha que essas passagens pelas faculdades que você fez ajudaram você na jornada, alguma coisa? Ou... Em alguma coisa sim, por exemplo, em administração eu vi muita coisa de contabilidade, aquele primeiro começo. Então a faculdade me fez entender o que eu não gostaria de fazer. Ela me mostrou o que eu não já é uma contribuição. Ela já me deu uma resposta boa. O que eu não deveria fazer pro resto da minha vida. E como que foi a primeira venda, então, dessas máquinas? Então, a primeira venda foi assim, eu levei as máquinas para casa e comecei a mexer lá no quintal. Era uma garagem e tal, minha mãe me ajudando ali. E tinha uma seladora, cara. A seladora, o que ela é? Ela tem uma esteira, ela esquenta, o saquinho passa por ela, ela cola o saquinho, para fechar o saquinho. Então, quando você pega lá um saquinho de amendoim que você vai abrir, que tem aquilo ali, é uma seladora que fechou aquilo ali. Seja automática, seja manual, é o mesmo princípio. Esquenta, derrete o saquinho, aperta e ele gruda. É isso. E aí, a verdade, cara, a primeira venda... Tinha um açougue aqui em Bauru, que foi o primeiro açougue, eu não vou falar o nome porque alguém pode lembrar, que foi o primeiro açougue inovador que não chamava mais açougue, era boutique de carne. E eu bati lá pro cara e eu fiz uma venda em 10 segundos. Eu nunca vi isso. Falei, tem uma seladora vácuo, ela custa tantos R$1.000. O cara, não, eu compro. Você consegue entregar antes da 1h da tarde? Eu falei, consigo. Ele falou, como que você paga? Na hora que você vier entregar, eu pago. Eu saí dali, vendi, fácil. Falei, 800 de comissão aqui em 10 segundos. Liguei para os donos, falei, acabei de fazer uma venda. Já tem o cara que entrega, vamos correr. E como todo mundo estava empolgado para sair a primeira venda, todo mundo se esforçou e foi lá e entregou a máquina. Aí entregou a máquina pro cara, vamos ver como vai receber. Pai, a pessoa do financeiro na época, depois que já tinha entregado, fez uma consulta no Serasa. O cara tinha uns 600. Protesto, então na verdade ele não tinha comprado, né? Falou, tem alguém querendo me vender e vai entregar, e ele acabou dando meio que um golpe. Então essa foi minha primeira venda. Então e o cara não pagou? Não pagou. Não pagou. Eu fui de uma alegria intensa até o meio-dia, 3h da tarde, eu já estava falido de novo. Depressão total. Nossa, então essa foi a primeira venda, mas não foi uma venda. Foi um caso. A primeira venda que me marcou muito, cara, eu já contei isso algumas vezes, foi aqui numa fábrica em Bauru, eu só posso falar o nome, porque eu conheço, é a Mesani. É uma grande indústria de massas aqui. E o CEO hoje, eu acho que ainda é o Rafael, que é filho dos fundadores. E um dia eu marquei uma reunião com ele, que eu tinha um produto, e ele me recebeu muito bem lá. Você marcou a reunião fria, ou você conhecia o cara? Liguei lá. Falei com a Fernanda, não sei se ela trabalha lá ainda, que é a secretária. E marquei e tal. Achei que não ia conseguir, mas não sei se eu falei alguma coisa no telefone com ele e tal, que cativou e ele aceitou a reunião comigo. Você conhece ele? Eu não conheço pessoalmente. Ele é novo também, na época ele era mais novo.
Só que ele é japonês, né, cara? Então ele tinha umas perguntas assim bem técnicas. E eu não tinha todas as perguntas, eu acho que ele percebeu. E eu acho que ele meio que teve um pouco de empatia comigo. Ele falou, então assim, ô Leonardo, a máquina é boa? Eu falei, não, a máquina é boa, você vai... Ele falou, não, faz o seguinte, amanhã você volta aqui, o turno começa às 7h30, 8 horas, e a gente vai dar um avental para você, uma touquinha, e você fica operando a máquina lá, junto com o pessoal da produção. Se a máquina for boa e você conseguir mostrar que ela é boa, eu compro 3 máquinas. Aí deu aquele impacto, eu falei, bom, beleza, surgiu a oportunidade, mas eu vou ter que operar essa máquina de novo. Só que eu já tinha feito isso em casa, lá na garagem e tal, mas foi bem desafiador, cara, colocar na produção, tipo, 15 pessoas olhando, acostumado a, sei lá, num tipo de equipamento, ver um equipamento novo, o pessoal já barra, sabe? Assim, aquele funcionário que tava, tipo, o bloqueio do cara. 10 anos fazendo com a mesma maquininha. A versão mudança. Já deu até nome pra máquina. Já, máquina Judite. Aí chega uma nova, tipo, o cara já olha e fala, essa máquina aqui, entendeu? E foi assim, acho que foi uma preparação pra mim ali, porque primeiro reunião com um cara que era muito... Hoje eu vejo isso, falei, meu, o que eu tava fazendo ali, tipo, com 21 anos, uma máquina, e é uma máquina de final de linha. Então, tipo assim, Chad, o cara já bateu a massa, já fez tudo que tinha. Se no final a maquininha ali ficar dando pau, é um processo de 100 pessoas que você tá impactando. Então não era uma brincadeira, entendeu? Era arriscado não funcionar. Caramba. E graças a Deus, deu cara, certo. Deu muito certo. Mas aí você voltou pra casa, puta, agora tem que fazer esse negócio funcionar. Nem dormi, fiquei a noite mexendo na máquina, eu lembro até hoje, mexendo na máquina, queimei o dedo na máquina, simulei as situações, comprei uns produtos dele no mercado, lá no Confiança, embalei e tal, pra achar a temperatura certa, porque tipo assim, você tem que regular uma máquina, temperatura versus velocidade, igual pôr a mão no fogo, se você pôr e ficar muito tempo, ela queima, né? Se você passar, não. Então o plástico ele tem esse detalhe. E eu fiquei treinando, só que chegou lá, pô, esqueci, ambiente refrigerado. Então tudo que eu tinha salvado de configuração, eu tive que fazer de novo. Nossa. E aí foi uma experiência, pra mim, foi fantástica. Deu certo aí, eles compraram? Deu certo, ele comprou muito mais máquinas. E o principal, assim, eu fiquei mais um ano depois, cara, só vendendo máquinas pra empresa do mesmo segmento. Porque eu ligava, e aí fiz uma parceria, esses caras me ajudaram muito. Eu ligava, eu já vendi na Mezani, a Mezani era uma referência no setor. Pode ligar lá e falar com o Rafael ou com o Gerson que eles vão te falar. E eles vendiam a máquina para mim. Ele falou, não, a máquina do menino é boa, funciona, tá rodando e tal. E eu fiquei mais de um ano colhendo ali daquele primeiro desafio. Cara, pausar só para dar umas dicas, né? Tem umas dicas boas aí para quem tá querendo empreender e tal. Várias pessoas que nos ouvem. A primeira é cara de pau. Ligou lá, talvez até por não saber que era impossível. Até por inocência. Por inocência, que até acreditado, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? É isso aí. Talvez um vendedor mais experiente falou, puta, um dia eu quero chegar na Mezana. Aí chegou um louco lá, ligou, nunca tinha vendido uma máquina, a não ser pro açougueiro caloteiro e conseguiu. Foi bem isso aí. Vendeu. Primeira dica, cara de pau. Mas não adianta ter cara de pau e chegar e não entregar. O cara passou a noite, então, preparo. Passou a noite lá se esforçando, tudo bem que depois o ambiente era outro e tal. Então, é uma dica pra turma aí. Terceiro ponto, referência. Vendeu para um setor, para um tipo de empresa e passou depois vendendo. O nosso entrevistado anterior, o Lucas, falou a mesma coisa. Eu ia citar isso agora. Só para contextualizar. O Lucas Witzer, comercializador de energia, nada a ver com o seu setor, mas contou uma história muito parecida para a gente no episódio anterior. Ele montou a comercializadora dele e fazia de tudo. Ele não tinha gestora de energia. Ele falou, cara, eu fazia projeto de energia, eficiência de energia. Ele falou, cara, eu precisava me manter, não tinha grana e queria empreender e tal. Até que eu consegui vender um contrato de gestão de energia para um supermercado de Bauru. Ele até falou o nome Confiança. E aí ele vendeu para Confiança, o cara do Confiança gostou, mais ou menos igual. Foi um dos primeiros clientes dele. E depois ele vendeu para todos os supermercados usando Confiança como referência. É isso aí, cara. Que é o que você fez. Foi o que eu fiz. E hoje ele é a maior gestora de energia atuando no setor varejista do Brasil. Graças a esse primeiro cliente. É o que a gente fala também do nosso próprio negócio, né? Um cliente bem atendido indica e muda o jogo. Não, mas beleza, vamos continuar. A gente parou para fazer propaganda, igual novela. Cara, aí você voltou, beleza, começou a entregar para os concorrentes do setor da Mezani. E isso, você ainda era representante? Sim, eu fiquei bastante tempo como representante, cara. Tá. Aí essa empresa, graças que eu trabalhava também, foi crescendo. A gente foi trazendo outros tipos de máquina e eu continuei como representante. E aí, num determinado... Muita coisa foi acontecendo, eu fui e tal, e fui evoluindo também como vendedor, fui aprendendo. E aí eu passei a ser o maior vendedor dessa empresa. Veio outros vendedores, outros tipos de máquina, e eu já tinha meio que achado o caminho das pedras para poder vender. E aí, num determinado momento ali da minha vida, tal, eu queria casar, eu queria constituir família e tal, aconteceu algumas coisas. E eu queria mais máquinas, cara, para poder ganhar mais. Na verdade, sempre o que me moveu lá desde o começo, cara, por, sei lá,
O Vitão acho que vai lembrar dessa época. Eu sempre estudei em escola particular. Só que na escola particular tinha uns caras muito mais playboy do que eu. Então, assim, eu nunca passei com, sim, pobreza. Mas eu sempre era, tipo assim, o Vitão chegava de Nike Shox, eu ia de topper. Ok, tava calçado, mas não tava meio no mesmo nível, entendeu? Então eu sempre tive vontade de ter as coisas. Eu era um cara, tipo assim, ambicioso. Financeiramente eu queria ter dinheiro. Então, quando eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro ali como representante, e aí não mais como aquele de roupa, começou a me dar um dinheiro... Porque o ticket era mais alto, né? Era mais alto e a comissão também. Então eu falei, pô, preciso de mais máquinas, porque de repente esse mesmo cara da Mezani comprou a seladora, se eu tivesse tal máquina, eu aumentava o ticket aqui. E aí eu saí dessa empresa como representante autônomo e montei, porque eu também tinha que começar nota fiscal, né? Por comissão você tem que ter nota. Então, como já ia ter que emitir nota para essa empresa, eu montei a Cetro Representações Comerciais. Você montou a Cetro como uma empresa de representação. Exatamente. Foi para poder ter a nota. Só que quando já montei isso, cara, eu já falei, bom, já que eu vou ter que montar um escritório e quero representar outras marcas, não dá para eu ficar usando a estrutura aqui dessa empresa aqui dentro. Até me proporam na época. Falou, Léo, fica aí, eu te dou uma sala e tal, mas não era justo, né? Mas eu já me via fora. Como você também não ia trabalhar só para uma empresa. Não, eu já queria receber gente e tal, eu já tinha uma ideia diferente de negócio que não era unanimidade entre os sócios, que eu já queria ir pro digital. Então, eu anotei para perguntar sobre o digital. Isso foi quando, Léo? Só para isso aí, cara, foi no ano que eu casei, em 2013. 2013, então você abriu a Cetro. 2012 eu fundei o CNPJ. Tá. Aí, nesse meio tempo que eu quis sair, tinha um tio meu, doidão, que estava aqui em Bauru vendendo trator na época, e ele ia alugar um lugar e falou, Léo, você não quer dividir o aluguel comigo? A gente põe uma divisória, eu estoco o pneu no fundo e você usa o escritório na frente. Mexia com pneu de trator. E aí o aluguel ia dar tipo R$1.000 e poucos, mas pra mim era meio arriscado, porque eu tava casando, nossa, mó rolo. E eu peguei. E aí meio que impulsionou eu sair e montar esse escritório de representação, porque tinha umas marcas de São Paulo que eu já estava até vendendo. Tipo, máquina de fitilhar, sabe aquele saco de pão que você tem que desosquear? Tinha uma máquina que só uma empresa em São Paulo vendia, que chamava fitilhadeira. Então você põe o saco de pão, a máquina rosqueava ali aquele arame. E eu queria vender essa máquina porque aqui no interior ninguém conhecia. Mas o que essa máquina faz? Desculpa. É uma fitilhadeira. Sabe saco de pão de forma? Tá bom. Ele não está selado, ele tem um fitilho porque você abre, depois fecha para consumir depois. E essa máquina fazia isso, ela punha esse fitilho automaticamente e rosqueava. E eu queria vender ela. Então eu estava vendendo essa máquina já. E aí eu ganhava uma grana porque eu já não... Nessa máquina eu não representava uma comissão, eu comprava, como ninguém aqui conhecia, e punha uma margem em cima. Você comprava com o seu próprio dinheiro. E aí você teve que fazer um caixa seu. Então, aí começou a revender. Foi quando eu saí dessa empresa e montei a Cetro. Aí não era só a representação. Não, aí eu comecei a revender. Inclusive dessa empresa que eu representava. Então, comecei a comprar deles e aí não mais ganhar 10%. Eu aplicava uma outra margem, um pouco maior. Aumentou e seu risco e, consequentemente, aumentou sua margem. Na época eu achei que eu estava ganhando, mas eu não sabia calcular direito. Então, eu achava que se eu colocasse 20% já estava bom. Mas e aí tinha aluguel e tal. E foi essa parte que eu falei que eu nunca fui um empresário, um administrador. Sim. Que eu fui meio aprendendo, meio nas pauladas mesmo. Que aí eu fui aprendendo que imposto, tal... margem, markup, essas coisas mais chatas que você entende mais do que eu. E em que momento que entrou o digital nessa história? Aí que tá. Essas empresas antigas, essas empresas do segmento que eu trabalho, tem empresas de 60 anos, 70 anos, são empresas assim, consolidadas, nome, tipo, o cara tem nome. E aí, como que eles vendiam na época, inclusive era o sonho dessa empresa que eu representava, era carro, adesivado, representante, consultor. Então o cara tinha fixo, ajuda de custo, celular da empresa, Nextel na época, eu tô com vontade de ter Nextel. Tal, e os caras visitavam a empresa e faziam tipo uma consultoria pro cara. E aí quando eu comecei a vender e queria vender mais, falei, eu não tenho como contratar esses caras, eles ganhavam bem, carro, ajuda de custo, hotel, e eu preciso dar um jeito de vender mais. E aí o YouTube começou a florescer naquela época. E aí como eu vendia muito por telefone, na época tinha aquele Vesper livre, sabe, que era ligação à vontade, e eu comecei a colocar no vídeo no YouTube de como que usava a máquina. Porque às vezes o cara ia comprar de longe, eu não ia conseguir lá entregar para ele, porque o frete já não pagava o valor da máquina, eu tinha que ensinar ele a usar a máquina à distância. E aí eu fazia o vídeo e mandava o link para ele no YouTube. Foi quando não fui revolucionário, foi por uma necessidade. Como eu não ia conseguir formar uma equipe, eu comecei a replicar eu mesmo. Então eu fazia um vídeo meu explicando como que usava a máquina, como que a máquina ia atender você que fabrica biscoito, tal. Você fabrica amendoim, como que você era um saco de amendoim. E comecei a ensinar para poder propagar para mais gente sem eu sair. E esses vídeos estão lá até hoje no YouTube, né? Muito legal de ver. Para quem quiser depois... Abrindo outro parênteses, eu fui, uma das vezes que eu fui na Cetro, eu comprei uma Minivac, que é uma seladora doméstica lá para casa. Minha esposa estava pedindo, tal, comprei. E a gente usa pra caramba lá em casa, virou um negócio obrigatório. Tipo, usa mais que air fryer.
E quando a gente comprou, eu não sabia mexer naquilo. Daí o Léo falou, não, tem um vídeo no YouTube, você acha lá? Achei um sábado, cara. Comprei aquilo num sábado. Porque ninguém mais lê manual, né, Chad? Ninguém lê manual, gosta esquece. De ler manual, cara. Ninguém lê. E, cara, o sábado, da hora que eu entreguei pra ela a Minivac, até umas 2 horas da tarde, eu só ouvia a voz do Léo em casa. Ensinando. Ela colocava repetindo. Eu falei, pô, mas eu não aguento mais ouvir a voz do Léo, cara. Tá acontecendo. Foi assim, cara. E eu continuo fazendo isso. Eu tenho Você canal, ainda grava os vídeos? Tem o canal da Mudou Cetro, um pouquinho só a qualidade do vídeo? Não, lógico, a gente evoluiu, né? Os primeiros era olhando hoje, você fala, meu Deus, como que alguém comprava vendo esse vídeo? Porque ele vendia pra longe, cara. Tem uma frase do Zuckerberg, eu acho que é: se você não tem vergonha do seu primeiro produto, do seu primeiro vídeo, do seu primeiro lançamento, você demorou muito para avançar. É tipo isso, cara. Isso é verdade. Isso é porque os primeiros vídeos, na época, cara, era câmera digital. Não era celular que você já upava direto no YouTube, né? Então era uma câmera digital, aquela Cybershot 5.0 megapixels e tal. TechPix. Aí você punha o vídeo ali, pra subir no YouTube era um trampo. Era muito, eu nem lembro assim todos os detalhes que foi, mas foi um vídeo atrás do outro. Mas você entrou no digital para fazer vídeo, para ensinar tutorial, a pessoa. lá. Isso, na época, eu não comprava nem no Mercado Livre na época, o intermediador eu acho que era só PayPal, tinha pouco recurso para isso. Quando depois começou a lançar aquelas plataformas prontas de e-commerce, que o negócio ficou mais fácil. Aí você começou a vender também pelo digital. Aí eu comecei a vender. Antes era telefone, então eu falava com o cara no telefone, aí eu fiz um blog, um site institucional para falar que tinha endereço físico, que a empresa existia, que ele podia, assim, depositar. Então eu sempre fui bem vendedor nesse sentido. Então era um barracãozinho assim, bem simples, mas no site eu fazia um site assim que, nossa, é multinacional. 50 mil empregados aqui, não era, entendeu? Eu passava essa imagem que era uma empresa, a gente tinha esse desejo. Então não era golpe, era simplesmente passava uma imagem melhor de uma empresa e tal. Sim. E foi assim que eu comecei e é assim até hoje, mostrando para o cliente credibilidade. Porque o cara comprava lá do Recife, uma máquina de... E como que esses caras te achavam? Pelos vídeos no YouTube. Aí começou a achar. Pelo vídeo. E no YouTube... Você colocou os vídeos como tutorial, você atirou num lugar e acertou no outro. E aí, sabe aquelas apresentações que você fazia no Video Maker, né? Movie Maker, acho que era. Eu já colocava o ID meu do Nextel, porque agora eu já tinha o Nextel, já estava na crista, então eu colocava o ID do Nextel, colocava o meu telefone e colocava um e-mail. Que na época era, acho que até Gmail, Hotmail, nem tinha o endereço ainda do site. E, cara, o telefone tocava. Era muito assim, é o poder da internet, mas eu me sentia, tipo assim, abençoado, porque o telefone tocava. Você nunca chegou até aquele vendedor, consultor, tal, esse cara, você não precisou Eu fui o primeiro. Você foi o primeiro. Eu fui o primeiro, depois eu fui replicando outras pessoas a trabalhar. Quando eu fiquei naquela fase de transição, que eu ainda era representante, já estava postando vídeo e fazendo, o telefone ficava com a minha mãe. Então, minha mãe, eu falava, mãe, se o telefone tocar, você atende como uma secretária de uma empresa. Então, tipo, sei lá, ela estava fazendo almoço, ela corria pro quarto, Cetro Máquinas, boa tarde e tal. Se ela estivesse no banco, onde ela estivesse, ela fazia o papel da minha secretária, anotava o telefone e depois eu ligava pro cliente. E, cara, eu fiz muita venda assim, muito, eram televendas. E eu ligava pra pessoa, conversava, o cara, eu lembro até hoje, o senhor Nelson, chamava o cliente, ele comprou do Recife. O dia que eu fiz a minha primeira venda de Bauru pra Recife, de uma máquina de R$2.300, cara, aí virou minha chave. Eu falei, não, peraí. Isso daqui não tá normal, é um negócio que vai prosperar, porque Bauru, Recife, o frete da máquina era quase 50% do valor da máquina. Eu falei, como que esse cara tá comprando? É porque ele não tá achando informação. Talvez lá onde ele tá não tenha máquina ou ninguém tá expondo. Aí foi quando virou a chave e eu comecei a ir totalmente para essa cabeça do digital. E cara, e qual foi o momento que você deixou de ser representante e também revendedor e cortou o laço de representante e passou a ser somente... só comprar para revender? Tudo isso foi de uma forma natural, mas sempre quando a gente corta um ponto é de forma meio traumática. Então, nessa empresa que eu comecei a revender, as empresas sabiam quanto eu vendia. Porque ele era dono do meu estoque e também concorriam comigo dentro do mesmo mercado. Então, sei lá, essa empresa da fitilhadeira lá de São Paulo vendia 3 máquinas por mês e tinha um revendedor comprando 5. Comecei meio que os caras, melhor eu faturar para o cliente e te pagar uma comissão, porque aí é a nota dele. Claro. Aí começaram a me travar, cara. Começaram a me travar ao ponto de eu ter, fechado uma feira de exposição. E no dia da feira, eu lembro, eu estava sentado na frente do stand, porque eu ia receber as máquinas que eu tinha comprado, e algumas eles iam me emprestar, porque até então, e me negaram as máquinas. E eu fiquei com o stand pronto, tinha financiado, era R$25 mil. Estava com todas as contas no especial, eu tinha 5 contas. Então, o caixa...
todas no especial, sempre. Fiquei 3 anos vivendo assim e para mim era natural, já tinha acostumado. E aí eles falaram, a gente não vai emprestar as máquinas e tal, e eu tava lá com as contas estouradas, financiamento da feira e não tinha máquina para pôr. E aí uma pessoa de outro lugar lá de São Paulo me emprestou umas máquinas e eu voltei com aquela decisão. Falei, não, agora eu preciso andar com as próprias pernas. E foi quando eu comecei a importar. Então tirei o meu primeiro radar. Radar é a autorização que você tira na Receita Federal para poder acessar, fazer câmbio. Eu tirei aquele limitado, sabe? Que acho que era $150 mil por 6 meses, né? E eu tirei esse radar, e fui tentar comprar da China sem nunca ter saído, acho que nem do Brasil, cara. Nunca tinha como é que você achou os fornecedores na China? Você conhecia por causa do Conhecia os concorrentes, mas era uma coisa que eu não queria. Eu não queria comprar no mesmo fornecedor do cara que eu vendia, porque ele era meio que representante dessa marca. Não era um revendedor no Brasil, ele não colocava a marca dele, ele representava a marca chinesa. E aí eu fui entender como que a China funciona, cara, e eu não sabia. Cada província deles, cada cidade deles, eles se dedicam para um produto específico. Sim. Então eu entendi isso pesquisando, e aí eu pesquisei pela cidade. E aí eu achei vários outros fornecedores, e aí eu fui entender como que o chinês trabalhava. E aí você foi para lá? É isso que eu ia perguntar, você pegou um avião e foi para lá? Não, tudo na internet. Graças a Deus eu tinha essa facilidade de pesquisar na internet, de Alibaba, achar tudo também. Mas era fraco, né? Era fraco para nós aqui, para eles não. E só que era difícil, cara, porque a primeira barreira foi o capital de giro, porque é tudo à vista antecipado. Então eu tinha que pagar para esperar embarcar. Na minha cabeça, como eu nunca tinha importado, eu não sabia os trâmites, né? Não imaginava, sair no barquinho com a minha mercadoria, chegando em Santos, desembaraçando, eu não conseguia ver. E aí tinha que ser tudo à vista antecipada, e aí meio que fiquei bem bloqueado, porque eu não tinha essa grana. Não tinha como antecipar recebível, porque eu não tinha esse valor. Em números aproximados, seria quanto que você precisava na época? 130 mil reais. Só que eu ia faturar 30, 50 mil reais por mês naquela época, eu não lembro. Que ano isso já era? 2015. 15. 2 anos depois de abrir a empresa. E aí, como é que você fez? Aí fui falar com a minha avó. Fui atrás dos parentes, passar o chapéu. O mercado financeiro tem um nome bonito para isso, Friends and Family. É isso. Friends and Family faz uma... E aí a minha avó, cara, graças a Deus, expliquei para ela a situação. Ela é idosa, ela não entendeu muito bem. Ela falou, eu não tenho dinheiro. Ela não entendeu. Tipo, graças a Deus eu expliquei para ela, ela não entendeu. Mas não dava para explicar, né? Que eu ia comprar máquina da China e... É um negócio, Chad, que tipo, para quem não faz até hoje importação, eles não entendem que... parece simples, mas é complexo. Mas para quem não faz, é difícil. E aí eu falei com ela, eu não tenho esse dinheiro, mas eu tenho uma casa. Uma casa de aluguel lá no bairro tal, lá perto da Castelo Branco. Se eu puder ajudar, eu tenho essa casa. Aí eu fui no banco. Falei, olha, só que minhas contas todas eram estouradas. Eu não devia para o banco, não tinha nada em atraso. Mas o cheque especial que eu tinha, eu falava assim para minha esposa, Bi. Bi, quanto falta para estourar o cheque? 800, então paga esse boleto. A Bianca trabalhava com você? Ela era meu financeiro. Ah, era financeiro, legal. Ela era financeira. Ela era meu financeiro e minha expedição. Entendi. Então, tipo, ela levava a máquina no final do dia no correio para despachar e ela que pagava as contas. Então, a gente vivia... O nosso saldo não era visto do zero, era de quanto faltava para estourar o especial. Isso foi... Cara, eu acostumei a viver assim, não sei como que eu vivia assim. Ia pedalando lá. Pedalando, normal. E aí... Eu falei, cara, eu fui no banco e o banco falou, você pode fazer um financiamento colocando a casa da sua avó em garantia. Eu falei, existe essa possibilidade? Aí eu já fiz aquela pergunta, e se eu não pagar, o que acontece? O imóvel é a garantia, né, Léo? Aí a gente vai fazer uma vistoria lá, ver o valor venal do imóvel, e você faz o financiamento. Eu falei, cara, mas eu preciso de um prazo, porque o cara vai fabricar... Aí eu comecei a entender do time do negócio, capital de giro. Cadeia de suprimento. Falei, bom, eu tenho que pagar à vista. O cara vai demorar 40 dias para fabricar, mais 30 de navio. Como é a primeira importação, canal vermelho. Vai dar mais uns 20 dias. Até chegar, eu começar a vender. Eu não vendo à vista, vendo no cartão, tal. Eu falei, é 6 meses para eu girar minha primeira mercadoria. E aí o cara me deu uma carência na época. Você fala, Léo, qual que foi a taxa? Tava nem aí pra taxa, tava afim de sair o dinheiro. Então ele me deu 6 meses de carência e eu coloquei a casa da minha avó em garantia no negócio. E aí o dinheiro saiu 130 mil, porque o imóvel era 150 mil. E cara, desses 130 que saiu, eu tive que emprestar 50 pro meu pai. Nossa. Na época, a gente tava num momento lá difícil, aí eu emprestei 50 para ele resolver um problema, que ele também era comerciante, cara. Quem é comerciante é altos e baixos, não tem jeito. E aí sobrou 80. E aí não deu para fazer nenhum container de 20. Eu importei 5 pallets.
e fiz um LCL, que é aquele frete fracionado que você divide o seu container com outros fornecedores. Cara, e como é que você não sabia o que é pallet, LCL, container de 20, canal vermelho na alfândega? Como é que você... Tive uma ajuda. O meu aduaneiro aqui de Bauru, o Marco, da aduana global, me indicou um parceiro de lençóis, o Vitor, da Multiimport. E o Vitor trabalhava só com isso, ele dava tipo uma consultoria. O cara te deu uma consultoria. Me abriu todos os caminhos. Entendi. Me ajudou. E aí eu aprendi, e aí a gente trouxe os 5 primeiros pallets de mercadoria. E aí girou. Aí chegou esse 5, eu tenho foto, eu descarregando. Cara, foi a maior, assim... Eu lembro da sensação, entendeu? Porque eu vendia muito picado, às vezes eu vendia mais e o fornecedor não me entregava. Então, quando eu vi aqueles 5 pallets de mercadoria, eu falei, meu, tô rasgando dinheiro, vou vender tudo e tal. E aí foi, cara, veio o primeiro 5 pallets. Eu não lembro em quanto tempo a gente girou essa mercadoria. Eu lembro até as máquinas que foram, a quantidade. E do primeiro veio o segundo inteiro, veio o terceiro, veio o quarto. E eu lembro que nessa época, quando eu comecei a importar e as coisas começaram a prosperar, eu pus uma meta. Falei, cara, se eu conseguir 4 containers por ano, é isso. Eu tô, é isso a minha meta aqui de vida agora para poder girar o meu negócio. 4 containers por ano, 2 por semestre. Eu vou chegar no número tal. E aí um fato legal, esse tio meu, hoje ele não mora mais aqui, tá na Itália. Ele entrou na empresa assim e falou, pô, você tem que fazer um showroom assim, porque eu fiz um showroom. Isso não existia, tá, Chad, pra máquina. Showroom, receber cliente, não era diferente, outro conceito. Eu falei, tio, eu não tenho dinheiro, se eu fizer essa reforma que você tá falando aqui nesse prédio, cara, eu não compro a máquina. E ele falou assim, falou meio pesado, você vai ser igual um gato correndo atrás do rabo. Sua empresa nunca vai faturar mais do que 1 milhão por ano. Eu até fiz as contas, né, cara? Falei, pô, mas se faturar 80 por mês, sobrar uns 40, tá bom. Nem me humilhou tanto assim. Tá bom esse número que ele falou. E em muito pouco tempo, cara, eu lembro que a gente conseguiu superar isso aí. Quando a gente começou a engrenar, os containers vinham, as coisas aconteceram. Mas você fez o showroom? Fiz o showroom, cara. Era uma divisória, aquelas divisórias assim de espuma e tal. Sei. Porque ele socava pneu, era muito feio, os pneus de trator, poeira. Então eu fiz uma divisória e eu precisava fazer tipo um pergolado de ferro, tal, não tinha como fazer. Aí meu pai falou, Léo, faz de eucalipto, que vai ficar, porque o pergolado ia esconder os pneus, né, no fundo. E também não tive condição de fazer de eucalipto, a gente pegou uns canos de PVC e pintou e simulava em eucalipto. Foi meu primeiro showroom. Legal. Aí montei um showroom, em cima o escritório e no fundo a minha assistência técnica, que eu tinha um técnico ali para consertar a máquina. E, cara, vinha cliente aqui em Bauru, num escritório minúsculo, comprava a máquina e eu vendia por telefone e foi assim que começou. Ô, Léo, e só para matar a curiosidade, deu tudo certo com o financiamento que você fez? E a casa da avó ficou preservada. Cara, faz das contas, foi em 2015, 6 meses de carência em 60 parcelas. Tá quitado, graças a Deus. Inclusive na Cetro Nova tem 3 salas de reunião, né? E cada sala eu coloquei com o nome de alguém para homenagear. Uma das salas é da Nilza Garavelli, da minha avó, a primeira sala, mas ali na frente, porque sem esse aporte aí, vamos dizer assim, né, Chad? Não tinha como, cara. Não tinha como sair. Então, na primeira sala é o nome dela, a segunda sala é o João Abrão. O João Abrão é um senhorzinho que infelizmente faleceu esse ano. E ele era representante comercial junto comigo nessa primeira empresa. E um dia ele falou assim para mim, falou, Léo, olha essa maquininha de vácuo, estilo que você comprou. Isso é o futuro, Léo. Isso aqui tem que ter na Casas Bahia, Magazine Luiza, isso aqui tem que estar numa lista de material para casamento, de compra. É isso, essa máquina aqui e tal. Quando eu fui fazer a primeira importação, como era a máquina mais barata também, foi a que eu mais comprei. E foi através dessa máquina que eu consegui crescer bastante. Então, uma das salas eu coloquei o nome dele. Quando ficou pronto, ele não estava em Bauru, tentei chamar ele, infelizmente ele faleceu, não viu, mas a gente recebeu no mês passado a filha dele lá, com a homenagem da placa. Foi bem gratificante, cara, foi muito legal. Cara, vamos falar um pouquinho desse negócio de imagem, showroom. Pô, quem vai na Seta é animal. Você chega lá, abre a porta lá, é lindo o showroom. Parece loja da Disney, sabe? Quando você sai do brinquedo lá. É um monte de... É tudo iluminado, assim, né? É diferente, E, cara, de onde veio isso, assim? Você se inspirou em alguma coisa? Sim, meu pai era comerciante. Meu pai comprava sempre confecção. Bom Retiro, em São Paulo. E ele começou a comprar em Minas, Belo Horizonte. Porque Minas estava fazendo algo diferente de São Paulo. E quando a gente ia lá, cara, era assim, para expor as roupas, tinha um showroom, tinha comida, comes e bebes. Então, assim, eu não gostava de ir com meu pai, era mó chato, roupa, eu não entendia nada. Só que naquele showroom eu gostava de ficar. Tinha alguma coisa para você fazer, tinha comes e bebes e tal. Então, quando eu fui trabalhar com máquina, eu falei, eu vou fazer algo nesse sentido. Que é tipo uma concessionária. Né? Tipo uma concessionária, só que eu repliquei isso em máquina e ninguém fazia isso na época. Fazia, assim,
bem diferente do conceito. Então foi daí que saiu e aí foi evoluindo, né? Tem um café lá também. Hoje tem café, a gente recebe o cliente, mas é para o cliente poder ver na prática ali as máquinas e poder testar as máquinas. Isso é um diferencial também. O cliente vai lá e ele testa a máquina, vê ela funcionando. Então foi criado um conceito. Então a gente mostra na internet para o cliente, ele vê o vídeo, compra através do vídeo, tem muito cliente que não vem, mas tem aqueles projetos maiores, investimento maior, o cliente quer ver a máquina, quer conhecer a máquina, quer testar a linha de produção, a gente monta ali para ele numa sala de teste, que a gente chama de laboratório, e aí a gente mudou essa experiência de compra aí, mudou, legal. Não existia isso. E... Então, hoje o mercado da Cetro, ele é focado quantos por cento no digital? 100%? Cara, todos os meus clientes vêm através do digital. Não significa que eu converto ele no digital. Tá. Né? Mas a Cetro é uma empresa digital. Até os concorrentes, as pessoas falam, a Cetro, quando fala em máquina, eu lembro da Cetro. Então, quando a gente vai numa feira, num evento, é meio que unânime. Todos que passam pelo show, pelo nosso stand na feira, falam, a Cetro eu já conheço. Já vi tal vídeo, já vi tal máquina. A Cetro eu já conheço. Mas você continua participando desses eventos? Sempre. Porque cada cliente é um cliente, cara. Tem o cara que compra pela internet. Mas, por exemplo, o público mineiro. Eu tive que montar uma loja em Belo Horizonte, cara. Que o mineiro, ele anda 100 mil quilômetros para ele quer ver a máquina. Ele pode gastar 10 vezes mais na viagem, não interessa. Ele quer ver a máquina, quer ver se ele quer comprovar. Então, tem o cliente que, mesmo comprando no digital, máquina ele não compra na internet. Máquina ele compra pessoalmente. Então, eu vou atendendo o cliente conforme ele quer. Porque o que importa é vender. Então, eu tento, em todos os caminhos, abordar esse cliente. Hoje você tem presença funcionário e tal em quais lugares no Brasil? A maior concentração é aqui em Bauru, que é a nossa matriz, onde está toda a nossa operação logística, tudo aqui. Tem uma loja em São Paulo, que foi a primeira que eu abri. Então, hoje lá tem umas 35 pessoas trabalhando. Tem uma loja em Belo Horizonte, que foi a última que eu abri, e tem uma no Rio de Janeiro. Total são quantos funcionários na Cetro? Hoje deve estar aí 290 funcionários, mais ou menos. E aí agora, entrando um pouco na estrutura, só uma curiosidade, você falou que quando eu importasse 4 containers, eu tava... Hoje são quantos containers? Cara, teve um ano que eu contei, a gente chegou a trazer 79 containers, cara, num ano. Voltando nessa parte de importação, uma dúvida que eu tô aqui, qual a diferença de tempo da primeira importação que você fez, aprendendo pela internet e tal, até a sua primeira visita na China de fato, para ver fornecedores? Nossa, legal. Eu saí do país, apesar de ter sempre uma condição legal, a primeira vez com 18 anos não, com 23 anos, que quando eu casei, fiz uma lua de mel em Miami, em Cancún. Então eu nunca tinha saído para fora. E aí quando surgiu essa oportunidade de ir pra China, cara, eu tinha muito medo, tenho até um pouco até hoje, de andar de avião. Cara, o voo, não sei se vocês já foram, cara, o voo pra China, ele é terrível. Ele é 28 horas, então eu tinha um pânico de fazer essa viagem. Só que foi uma baita experiência, cara, porque é uma cultura totalmente diferente e negociar com o chinês, cara. Se você conseguir negociar com o chinês, vai ser difícil você não conseguir negociar com ninguém, cara, porque o chinês, ele é rato. Eles são um rato mesmo. Então, quando eu cheguei lá, cara, eu não percebi isso na primeira. E eu fui mó empolgado, porque eu comecei a crescer e o chinês estava me ajudando, sabe assim? Me ajudando. Sei lá, me dava 20% de prazo, me dava uma ajudinha que, tô te mandando uma peça, ele foi me cevando. Quando eu cheguei lá, eu achei que eu ia conversar com ele, me abrir, tô crescendo, me ajuda nisso e tal. E aí, tudo que ele me ajudou, na primeira visita, ele, arrancou tudo. E tipo assim, ele bagaçou comigo, como eu costumo falar. Acabou comigo lá, cara. Começou a pôr um monte de dificuldade, um monte de regra. E eu não entendo até hoje qual foi a estratégia dos caras, mas eles são muito complicados. Então ele fez uma estratégia que eu percebi. Você chega na China podre, cara. Cansado. Isso é bom pra quem um dia for lá. Saber disso, cara. Nunca faz a reunião no dia que você chega. Pô, você tá exausto lá. Você tá exausto. Os horários trocados. E eu percebi só na segunda vez, cara. Eu cheguei lá, eu falei, vamos falar sobre os assuntos e tal. Não. Quero te mostrar a fábrica. E anda, sobe escada, desce escada, vai pra cá, vai pra lá. Não, quero te mostrar tal coisa. Leva você para outro galpão, vai. Quando você sentou na mesa pra conversar sobre o negócio, eu tava entregue, cara. Tava entregue, cansado, a mente fraca, ele arrancou tudo e exigiu mais um pouco. Assim, então, a primeira experiência foi pra aprender. Fui achando que eu era o cara e voltei na sacola. Cara, que ano que foi isso? Isso foi em 2016. Se não me engano, foi a primeira vez que eu fui pra China. E aí fora toda a dificuldade, comida, porque assim, é muito legal você ir em Shanghai, Shenzhen, os lugares que são, como é que a gente pode falar assim, já mais pronto para receber turistas, né? Tem o Starbucks, tem McDonald's e tal. Nas cidades, que são as cidades que fazem o negócio acontecer mesmo, que é mais interior lá, cara, é difícil, diferente. Uma das fábricas que eu fui a primeira vez,
que eu olhei assim, tinha alguns andares que eram meio fechados que os colaboradores trabalhavam com o pinico amarrado na cintura. Cara. Cara. Então foi meio impactante, assim, pra lá. E é meio depressivo e tal. Não sei se pela canseira, por estar longe da família, porque se acontece alguma coisa, cara, você não consegue voltar. Tipo, né? Minha filha tinha... foi 2016. Que a minha filha tinha acabado de nascer também e tal. Mas daí você vai pra lá com frequência ainda ou não precisa mais ir? Não deu mais. Eu gosto de ir. Porque depois eu aprendi. Então, na primeira eu apanhei. Nossa, na segunda eu deitei neles lá também, cara. Eu falei o dia errado que eu ia chegar. Reservei um hotel bom, não deixei ele reservar o hotel. Descansei 3 dias. Quando chegou lá, ele quis mostrar. Eu falei, não, amigo, primeiro a gente vai tratar dos negócios e tal. Aí eu consegui reverter a situação de tudo que eu tinha perdido em 2016 e consegui negociar. Aprendeu a negociar pessoalmente com o chinês. Sentei do outro lado da mesa um pouco, aprendi isso. E aí não deu mais pra ir depois, cara, que era uma vez por ano. Aí depois entrou pandemia, eles também não podem sair. E num ano que eu não queria ir, que eu tava com os filhos e tal, porque nesse meio tempo, né, Chad, não é só a empresa, a vida vai... a gente já fala sobre isso. Vai capotando. E eles vêm. Aí eles vieram, conheceram a empresa, mostrei as dificuldades, expliquei pra eles como que a gente vende aqui no cartão de crédito, que eles não entendem isso. Eles não entendem que pra a mercadoria entrar, você tem que recolher quase 80% de imposto. Eu expliquei como funcionava o sistema aduaneiro do Brasil, como que era o meu fluxo de caixa. Aí eu mostrei toda a realidade, mostrei o que é um PROCON, mostrei os processos para eles entenderem o que é um PROCON, o que é um pequenas causas, o que é um Reclame Aqui, para eles entenderem o tamanho da estrutura que a gente tem que ter para atender o cliente bem aqui no Brasil, que é o nosso foco, para poder ter parceria. Mas não adianta muito. Eles não conseguiram entender. Não, o negócio deles é dinheiro. O resto, dólar e esse atendimento, essa cultura que a gente tenta implantar aqui pela Cetro, não é algo meio que padrão mundial, não é a gente que faz mesmo. E aí, bom, hoje a Cetro, você falou, tem 200 pessoas, baita investimento em marketing que vocês fazem, e você investe, além do marketing tradicional que a gente conhece, você também investe bastante em influencer, faz parceria com esses cozinheiros, Masterchef e tal. Fala um pouco disso aí, cara, que daí eu vou fazer a próxima pergunta. A primeira vez que eu fiz isso foi em 2015 também, com essa maquininha de vácuo. Eu contratei aquele chefe Edu Guedes, na época, que era ele e a Ana Maria Braga. Então a Ana Maria Braga era da Globo e o Edu Guedes era da Record. Porque eu tava sofrendo já com alguns ataques, assim, de tipo, mas como eu dava um serviço melhor, eu cobrava um pouco mais caro. E aí a gente fez essas campanhas com ele, e aí depois veio o Henrique Fogaça, veio o Rony Von, que a gente fez uma campanha de tipo no fio do bigode. Foi várias campanhas. Isso é legal falar, né? Mais uma lição. Você tava lá, você falou 2015, era uma época que você tava super apertado, cheque especial e tal. Capital de giro. E gastando com os caras de... Do Edu Guedes eu fiz empréstimo também. Eu lembro até hoje, cara. Fiz empréstimo para pagar. E, cara, isso é até legal. Eu tinha uma pessoa que me conhecia. Assim, ele sabia da minha realidade. Eu era assim, não é que eu era alavancado, mas era assim, eu tava vendendo, pagando, tava girando. E o dia que eu postei no Face, olha que legal, a gente é tonto, né? A gente compartilha algumas coisas que nem todo mundo tá muito interessado em ver. Contratei o Edu Guedes e tal. E aí num grupo privado, que acharam que eu não fosse ver a mensagem, um cara comentou assim, tá querendo se aparecer, mas a gente sabe que no fundo o cara tá tudo estourado e tal. E eu vi a mensagem, vi de quem que é, eu falei, cara, um dia esse cara vai me pedir emprego, velho. Deixa esse cara pra lá. E esse cara trabalhou pra mim. Nossa. Trabalhou pra mim 3 anos. Trabalhou pra mim. Caramba. O negócio virou. Então, assim, eu riscava muito. Hoje eu vejo, Thiago, mas eu era, tipo assim, esse meu lado que as pessoas criticavam. Você é muito impulsivo, você é muito ansioso e tal. Se eu não fosse, eu não tinha conseguido, cara. Então, muita coisa eu ouvi, meio que, graças a Deus, eu não absorvi e o negócio foi pra frente. Então, eu apostava mesmo. Quando eu mais estava... de novo, dobrava. E vai. E foi assim que a gente conseguiu. E aí, uma pergunta que... Felipe Tito. Foi o último contratado. É isso aí. E virou seu sócio, né? Virou meu sócio, cara. Virou meu sócio. Conta como é que aconteceu isso aí. O Tito... E aí vamos convidar ele para vir no nosso podcast. Ele vem, cara. Ixi, ele gosta de falar. Ele é muito desenrolado, ele é parceiro. Ele veio aqui para uma campanha... novamente, como a gente vai se destacando, como a gente se considera, a gente cara. Não adianta falar. A gente é uma empresa inovadora. A gente faz um negócio meio diferente. E aí você fica meio em foco. Então, de vez em quando, a gente quer meio que... É parecido, mas não é Cetro. Então a gente quer se diferenciar. E o Tito veio para isso, com essa pegada empreendedora, para a gente falar com o pequeno e médio empreendedor, que ele é esse cara. Sim. Ele é esse cara. E quando eu marquei, essa visita para ele vir aqui como contratado, eu já tinha uma ideia de falar com ele sobre o negócio. Só que, ele era um cara que eu acompanhava desde que o Instagram inaugurou, cara. Então, tipo assim, era um cara que eu tinha como referência.
tinha medo, era um cara legal, igual você falou, eu parava pra ouvir ele, sempre, porque eu achava muito legal o papo dele. E eu sentia que era de verdade. Falei, bom, deixa o cara vir. Se eu tiver no dia da gravação, que é uma baga pra contratar ele, eu também não vou ficar atrapalhando, eu tento conversar com o cara. Nossa, e foi totalmente diferente, cara. Ele veio de helicóptero, fui pegar ele ali no Aeroclube, e já no carro, cara, as conversas, eu já dei uma, ele pá, e eu percebi que ele tava na mesma sintonia, começamos a conversar. E aí, de fato, até atrapalhou a gravação, porque a gente entrou na minha sala e trocando ideia disso, e ele é acelerado. Ele vai tendo ideia. Você fala um negócio, ele tem uma ideia. E eu fui na mesma pegada. Falei, meu, esse cara é... Achei um cara que meio... Não é que é parecido comigo, mas que a ideia combinou. E aí, o que eu falava, que às vezes você conversa com alguém e fala, isso aí nada a ver. O cara, é isso mesmo. E pá, você pode fazer assim e tal. E a gente foi. E naquele dia a gente criou um vínculo, cara. Tanto que atrapalhou a gravação. Os caras tinham, viu, vamos lá gravar e tal. Eu, Tito, vai lá, grava lá. Depois a gente continua essa aí, Léo. E aí ele tinha um negócio paralelo, que eu até sabia, de suplemento nutracêutico, que tem tudo a ver com o meu mercado. É o público que eu atendo hoje, com linha de produção. E aí logo que ele saiu dali, depois mais tarde, no dia seguinte, ele me ligou, falou, Léo, eu tenho um negócio, tem mais 3 sócios junto comigo, e eu falei de você para eles tal, e eles aceitaram, e a gente quer te convidar para ser sócio do negócio. Eu falei, você é sócio do cara? Eu falei, lógico, eu tô dentro. Aí ele me colocou no grupo, eu me apresentei para os outros sócios, que são uns caras também alto nível, assim. Eu sou o patinho feio da turma ali, né, eu falo. E foi aí que eu virei sócio dele, cara, porque não só nisso, a gente vai fazer muita coisa junto ainda, porque as ideias combinam. E ele é um cara totalmente empreendedor. Ele é muito mais legal do que parecia, entendeu? Pô, que legal, cara. É a gente da gente, assim. Ele é a gente da gente, onde a gente vai, onde eu tô com ele, é muito legal, porque ele fala de negócio o tempo todo, ele te incentiva, te dá ideia, pé no chão também, e ele faz negócio. E também tomador de risco, né, cara? Total. Outro dia eu vi um podcast dele falando que falou, cara, eu tava, tipo, não tinha grana, eu tava meio sem grana lá, e comprou um carrão. Eu não lembro direito como é que era a história, mas tipo assim... Tipo, ele comprou um carro pra ir pra uma reunião, e poder cobrar um cachê mais caro e tal. E deu certo. Não, é isso. Ele faz isso desde sempre. Se eu não me engano, ele foi um dos primeiros que começou com aquele negócio de recebidos. Ele simulou recebido, isso aí também. Recebido, simulou recebido. Começaram a mandar pra ele. Ele simulou com o tênis da Nike, se não me engano. Aí, isso daí, cara, é tudo real, entendeu? É fato, ele conta isso pra gente, ele mostra foto. Eu fui na casa dele, a gente gravou. E esse negócio novo que a gente tá é uma grande aposta, porque a gente tá montando uma indústria aqui. É uma empresa de suplemento. E nutracêuticos. Então a gente não vai só vender a nossa marca, que é a American Life. A gente tá montando uma... Cara, eu conheço bem esse mercado. É a maior indústria do estado de São Paulo, de nutracêutico e suplemento. Vai ser aqui em Bauru. Vai ser em Bauru. Animal. Então são 18 salas de produção. Tudo de altíssimo nível dentro das normas e tudo com equipamento de ponta, que é a gente que está fornecendo. A Seto está entrando. Então, um dos sócios é o Neto, que é médico lá de Balneário Camboriú, então todas as partes de formulação, ele entende de tudo. Tem o Joe, que o Vitão também conhece, que é lá de Maringá, que é um baita de um empresário. Tem o Thiago, que é do ramo de farmácia, ele tem 800 franqueados, né, de farmácia dentro da empresa dele, entende tudo desse mercado. Tem o Tito, que é esse cara desenrolado, ele faz a mesma coisa que o Vitão, ele é o cara das conexões. Então, você precisa falar com alguém, o Tito tem um telefone, te agenda, você precisa falar com tal pessoa, o Tito conhece tal, conecta. E é por isso que eu tô dentro desse negócio, que vai ser um grande negócio. Muito vai ser um grande negócio. Está nascendo, estamos finalizando aqui as obras e daqui quando estiver pronto, você volta para falar como é que foi o lançamento. Claro, com certeza. Cara, outras coisas que eu anotei aqui para falar. Outro dia, eu tava almoçando com o Léo e abri uma caixinha de pergunta na hora lá, e aí alguém perguntou assim, sobre vendas, né? O Léo, e aí no Instagram dele, antes de falar sobre isso que eu ia falar, vamos falar sobre o Instagram. Você é muito ativo lá, né, Léo? Hoje em dia, sim. E você fala muito de vida pessoal, pô, o Léo casado lá com a Bianca, tem 3 filhos, vai nascer o quarto agora, a quarta. E fala um pouco sobre isso, assim, sobre falar no Instagram, se isso te ajuda em algum momento, ou se isso é uma coisa mais espontânea que você faz e acaba para você eu compartilhar seu dia a dia. Não, de verdade, eu não tenho isso bem definido. Acho que a gente pode até debater sobre isso. Porque às vezes, cara, eu postava alguma coisa, alguma conquista e depois eu ficava meio pesado, sabe? Sentia um negócio, falando, nossa, não sei se era, não sei. E eu não tinha isso muito bem definido. Mas, cara, o Instagram, ele é uma ferramenta muito forte. Não tem como, mesmo que eu não quisesse. E eu tenho que usar. Então, porque a gente tem cliente hoje do Brasil todo. Imagina você. Então, hoje a gente vende máquinas mais caras. Então, o cara tá fechando uma linha comigo.
2 milhões de reais, 1,5 milhão de reais. Ele vai pesquisar. Porque ele não vai vir aqui, ele está vendo todo o site, toda a estrutura, o título, o sócio e tal. Mas é natural. Quem que é o dono dessa empresa? Quem que é o cara que está por trás? Se você der um pau aí, quem que é o CPF por trás do CNPJ? O cara vem na rede social e ele quer ver quem é o dono da Cetro, quem é o Léo. Então eu uso o Instagram para isso, eu misturo lá minha vida pessoal, porque, eu não tenho, é o que eu sou. E eu posto muito. Mas, por exemplo, eu não tenho isso definido essa semana. É uma semana que eu tô baqueado, cara. Eu não tô postando nada. Entendeu? Eu não tô postando nada, eu não consigo, eu não... você não faz por obrigação, assim, não é... Mas é isso, aí que tá, eu não sei. É muito importante fazer, dá muito resultado. Mas também para eu fazer um negócio... Eu vou postar lá que eu tô uma bosta, que eu tô morto. Que é o que eu tô cansado, vou falar. Então, às vezes eu acho bom compartilhar. Mas tem momentos que eu não posto, Chad. Eu me reservo a minha vida. Eu acho que nessa hora ninguém posta, né? Ninguém posta, eu tô triste hoje. Mas os caras que conseguem. Tem cara que o cara, vamos supor, o Tito, ele tem um public post pra fazer hoje. Cara, se ele tiver bem ou mal, é contrato. O cara tem que ser profissional. Eu não tenho isso. E minha rede é pequena, o Chad tá falando aqui, mas eu não tenho quase ninguém. Só que é um público engajado. Sei lá, se eu tenho 3 mil seguidores, cara, quando eu posto um stories, dá 1.600 pessoas. É muito mais que 50% de audiência aí. Pelos números, isso é muito bom. É muito bom. Né? As pessoas respondem, eu vendo máquina. Esses dias eu fiz uma postagem... Acho que LinkedIn, cara. Eu vi aquilo lá, foi muito legal. Vendi 90 mil reais com uma postagem. Na verdade, uma postagem não, minto. Um cliente postou e eu comentei, cutuquei ele. Né? Tipo, ele postou, preciso entregar 1 milhão de frascos nessa velocidade, vou demorar 3 anos. E aí vários fornecedores comentaram no Instagram dele, eu tenho a máquina, entre em contato, eu tenho como te atender. Eu peguei e postei assim. Falei, viu, tô vendo todo mundo falar aí que te atende, mas a ponto de entrega é só acerto. Se quiser, tamo aí. E fiz bem informal. Cara, na hora ele respondeu, é o Kleber lá da Use Cosméticos, uma empresa que eu sempre tive vontade de vender. E eu fui lá e dei essa cutucada nele, ele me falou, me chama no privado, e eu não vi, e não chamei, e ele me chamou. Falei, você tem mesmo a pronta entrega, tal? E aí, cara, 5 minutos de conversa, fiz um vídeo, tal, 90 mil reais. E aí eu compartilhei isso, porque os meus vendedores não fazem isso. Então, não adianta, ele não tem pra onde correr, tem que fazer, tem qualquer coisa. Mas eu sou pedreiro. Cara, mostra a sua obra, como que é a sua fundação, que tipo de como que você faz ali, se é na bitoneira e tal. Mostra, fala, porque alguém tá precisando daquilo, entendeu? Eu acho que todo mundo tem que fazer e não tem um jeito, acho que não tem uma fórmula. Eu tento ser o que eu sou. Então, às vezes eu erro, mas eu não apago mais também. Falo do jeito que tem que falar. E quando eu não tô bom, igual nesses últimos dias que eu tô cansado... Navegando por instrumento. Aí eu não posso nada. Cara, e aí a gente tava... Porque é uma pergunta que sempre surge, né, Rafa? A gente tava lá almoçando e eu falei, pergunta pro Léo. Aí alguém falou assim, Léo, dá uma dica de livros sobre vendas. E aí os caras falam Dale Carnegie, né, os caras normais. Napoleon Hill, não sei o que de rapport. E o Léo deu uma dica nada tradicional. Fala sobre isso. Eu falei sobre provérbios, né? Provérbios na Bíblia, porque é o livro que eu leio. Ultimamente eu não gosto, não era do estudo, não era da leitura. Já me esforcei 1000 vezes para ler, comprei 10 livros para ler dentro do ano e nunca leio. Não consigo, eu furo nessa missão aí. E aí quando eu comecei, eu desde criança eu tenho a minha fé, né, tal, e comecei a ler a Bíblia. E aí um amigo me falou, você quer ler a Bíblia? Eu falei, eu acho legal, mas tem coisa que eu não entendo, pra mim é meio tal. Ele falou, começa por Provérbios. E aí, cara, quando eu li Provérbios, eu falei, como assim? É uma fórmula, não sei se você já leu. Não. Então pega um dia, é uma fórmula de vida, de sucesso, em todas as áreas que você possa imaginar, pessoal, emocional, espiritual, os 3 pilares, né, da nossa vida, está escrito ali. Lá fala sobre negócio, sobre venda. Tem uma parte lá em Provérbios que fala assim, o comprador fala, né, nada vale, mas quando você virar de costas, ele vai desdenhar sobre você. Está escrito isso lá. Que é igual quando você vai vender um carro, né, o cara fala, esse carro aí não vale para nada. Pum, tira 40 mil, aí o cara amanhã vende por 100 pau a mais do que provou, vende. É ou não é? É isso aí. Tá escrito lá, e esse livro foi escrito há 2000 e poucos anos atrás, então não tem como ignorar. Então eu comecei a ler, cara, e lá me ensinou muita coisa sobre não fazer isso, não fazer aquilo. Lá, se você é um empresário, alguém que gera emprego, tem uma fala lá para você. Se você é um empregado que trabalha do outro lado, lá tem uma fala para você. E aí quando eu falei foi lá, porque aquilo lá mudou um pouco a minha cabeça, minha postura. Depois eu continuei lendo, fui ler outras coisas escritas por Salomão, Provérbios foi escrito por Salomão, o rei mais poderoso e mais sábio que já existiu na terra, depois não teve ninguém igual ele.
Ele escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E eu li lá, cara. E aí Eclesiastes é uma outra parte também que é muito legal para ler. Eu indico, mas ele pode ler. Pode legal. ler, porque é o melhor livro. Eclesiastes ele escreveu no final da vida dele, quando ele já tá velho. E aí, que é no meu momento atual, tipo, igual hoje, cansado. Você tá velho, pô, você tá louco? Não. Espiritualmente, eu tô cansado, abatido, você pode ler, porque lá fala, tipo, o cara velho, ele já viu tudo. Então, ele já chega no final, ele já fala, ó, no final é tipo isso daqui, você pode correr o que você quiser, mas eu como rei, como poderoso, como rico, o final é isso aqui. Tá escrito, então eu gosto de ler. Foi o único livro que de fato me engajou e eu gosto de ler. Animal, muito bom. E aí, rapidinho, só linkando com isso, né? Cetro, voltando na Cetro, 200 e poucas pessoas. Uhum. Quando que você deixou de ser só o Léo vendedor de máquina e passou a ser o Léo também líder de pessoas, motivador de pessoas, engajador de pessoas, que é uma tarefa sua também. Você não tem um CEO, né? Você acumula essa função. Você é o CEO, fundador e CEO da empresa. Eu ia perguntar exatamente isso. Quais são as características que você acha que são diferenciais em você como líder da empresa? Mais ou menos... Cara, eu acho que isso aí é o mais difícil, né? Não tem fórmula, eu acho que ninguém consegue acertar. Isso daí, eu erro pra caramba lá, mas eu tenho gente que tá comigo desde o começo. Então, o meu primeiro funcionário, que é o Gui, ele tá comigo desde o começo, desde lá em 2013, na lojinha do pneu e tal. E aí eu tento entender o que eu fiz de certo pra esse cara estar comigo, entendeu? Então, eu sempre tô vendendo sonho, eu procuro ser justo. É uma das coisas que eu sempre quis lá como líder, falar, o cara pode sair da Cetro e não gostar disso, mas ele não pode sair daqui falando que foi injustiçado por mim ou pela empresa. Isso eu tento manter lá dentro da nossa cultura, né, que eles falam hoje. Mas eu acho que um bom líder, cara, tem que ser humano. Não adianta. Eu vendo máquina, mas quem compra, quem usa e quem oferece é a gente. Se eu não entender de gente, não tiver estar disposto a mexer com gente, atrito, conversar, argumentar, você não serve para ser líder de lugar nenhum. Tem gente que não gosta de gente, não tem problema. O cara não vai ser líder. Tem a função para essa pessoa. Eu não gosto de gente o tempo todo. Eu sei disso. Eu não gosto de gente igual essa semana, por exemplo. Essa semana eu não gosto de ninguém. Mas eu sei, você tem que saber o que você não quer. Igual eu falei pra você, a faculdade me mostrou o que eu não queria fazer. Então, se eu sei que essa semana eu não tô bom eu acho que isso é função de um líder também. O cara saber que ele não tá bom naquele momento, eu delego para outra pessoa fazer. Então, eu acho que um bom líder hoje em dia, e eu acho que desde sempre tem que ser humano, conseguir meio que entender todo mundo, contornar situações, porque numa empresa, cara, numa mesa aqui, cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideia, cada um tem uma crença, cada um tem um humor. Eu tô hoje cansado, você tá super empolgado, ele tá motivado, ele não tá. E aí no mesmo dia que o negócio tá rolando, eu tô com um problema em casa, você tá com um problema na sua... O negócio tem que andar. Porque no final do dia, o negócio de ser líder e tal, tem que dar dinheiro. A empresa tem que ter resultado. O que manda no final do dia, no final do mês, no final da sua história, o que vai medir o seu caráter são os resultados. Então, eu hoje posso me considerar um bom líder com 32? Eu não posso dar essa resposta. Porque eu ainda posso pôr tudo a perder. Então... Mas com certeza você acerta muito mais do que erra, pelo que a gente vê lá, o ambiente que você criou na Cetro. Sim, é um negócio muito diferente, né? Muito positivo. Eu luto pra isso, porque não é fácil. Todo mundo sabe, você sabe também como que é, cara. Não é fácil, é muita cobrança. Eu sou um cara que cobro. O cara lá que trabalha comigo, ele sabe, nossa, Léo, pelo amor de Deus. Só que eu sou muito mais implacável comigo mesmo. Eu me cobro bastante de meta, de conseguir, de ser justo. Então, eu tento fazer dessa forma lá. Onde que você vê a Cetro daqui 10 anos? Você com 42, com a minha idade? Cara, eu vejo a Cetro em pelo menos 10 países, fisicamente. Aí. Pelo menos, cara. Expansão internacional. Europa, África, Estados Unidos, ali da América. Eu tenho certeza, cara. Tenho certeza que isso vai acontecer. Eu já penso muito nisso, já dedico uma energia, um tempo para isso. Mas por que você quer isso? É porque eu vi esse mercado lá e não é o que eu vendo. Eu falo isso de vez em quando, é como eu vendo. Então, não é o que eu faço. Dá para replicar o modelo lá em outros países? Dá, eu consigo. Talvez não do mesmo tamanho, talvez maior, não sei, não tenho resposta, não sou profeta, mas eu vejo essa vontade. E aí, como você tem certeza? Porque, cara, é a mesma certeza que eu tinha quando eu montei lá em 2013. Vou ter uma filial em São Paulo. E pra mim São Paulo era o mundo. Marginal Tietê, eu tinha medo de lá. Eu era de Bauru, pô. Eu não sei, eu acho que você sempre foi de fora, né? De cidade grande. Eu nasci aqui. Então São Paulo pra mim era um mundo. Lembra naquela época, aquela loja das Lu?
Primeira vez que eu vi aquilo lá, nossa, então era tipo caipira em São Paulo. Então quando eu fui sair do país, eu tive essa mesma, eu falei, vou ter a loja em São Paulo, e eu fiz. Então essa mesma vontade que eu tinha de realizar em São Paulo, eu quero fazer só em outro país. Então eu tento pensar a minha cabeça dessa forma. Boa. É só mais uma loja. Pergunta final, se é algum ainda? Não. Eu tenho uma final. Pô, foi rápido. O que você faria olhando para trás? E aí olhar para trás é bom, né? Steve Jobs falava, ligar pontinho olhando para trás é moleza, porque você consegue responder do jeito que você quiser. Então vou te dar esse benefício. O que você teria feito diferente na sua jornada inteira? Calma, tem um parênteses. Não pode dar respostinha de ator da Globo. Ator da Globo fala assim, nada, porque tudo que me trouxe até aqui, meus erros e acertos me transformaram no que eu sou. Então, mentira, essa resposta não vale, então boa, então essa não vale. Mentira, falar a verdade, então. Essa não vale, tem que falar. Isso até... Mas o Léo fala a verdade sempre. Ele eu tenho até medo, eu penso pra não falar. A gente tem que pensar pra perguntar pra ele. Eu vi esse de um cara que foi lá na Cetro, eu não sei se você já viu alguma entrevista do Elon Musk. Já. Ele e esse cara que foi lá na Cetro, o Marcelo, ele é head global e tal. Sempre que eu fazer uma pergunta pra ele, cara, ele dá uma pausa, assim, de uns 10 segundinhos. O cara parece até meio, né? Os nerds são assim. Computador antigo, tá pensando. E o Elon e tal. E eu tô tentando implementar isso, pra não falar. Não, fala aí, vai só pra gente. A gente vai contar pra ninguém. Não, ó, o que eu acho que eu... Não, eu sei o que algumas coisas que eu fiz. Eu me desgastei muito, cara. Eu falo que... Experiência, eu sempre falo isso, não é tempo. É intensidade, né? Então, tem pessoas de 60 anos que eu tenho certeza, com toda a humildade do mundo, que não sabe o que eu sei com 32. Então, nesse momento até atual que eu tô e tal, nascendo meu quarto filho e tal, é tudo muito intenso. Então, hoje, já com 32, o que eu vou fazer, porque eu não fiz isso lá atrás? Eu vou escolher as divididas que eu vou entrar. Vou escolher um pouco mais. Você teria escolhido mais as brigas que você entrou? Porque me desgastou muito. E aí as certezas que eu tinha hoje, tipo, você fala, eu tava certo de alguma coisa ou outra, mas o desgaste não vale a pena. Então, algumas divididas eu vou escolher um pouco melhor para entrar. É isso. Não vou entrar em todas. Antes eu entrava em todas. Dente cerrado para tudo. Hoje é dente cerrado para proteger o que eu tenho. Eu não vou entrar em todas as divididas, não porque eu tava errado, viu, cara? Mas que realmente, às vezes a gente ter paz é melhor do que ter razão. Então, algumas coisas hoje eu me finjo de bobo, finjo que não vi, eu não tiro mais tanta satisfação. Imagina, se a gente tá aqui, eu escutasse alguma coisa, do Leonardo, peraí, deixa eu ir lá, o que tá falando? O que tá, entendeu? Eu era meio, era meu isso. Reativo, assim. Muito. Não foi ruim, porque foi o que me fez chegar até aqui, mas eu acho que daqui pra frente já não vale mais. Eu tenho que dosar um pouco mais isso daí. Então... é entender isso, que era uma qualidade lá atrás, foi uma qualidade, mas se eu continuar assim daqui para frente vai virar um defeito. Então eu sempre falo isso daí, que defeito e qualidade é a intensidade e o momento. Então um cara, tipo, sei lá, o cara fala muito, sempre dou esse exemplo, porque fica meio claro, aquele cara fala muito, o cara conversa, nossa, tal, aí você foi parado numa blitz e você conversar com o guarda. Fala, se aquele cara estivesse aqui agora... Resolvia. Ou, aquele cara é muito lento, nossa, você vai conversar com ele, fala, precisava analisar um contrato, alguém que viesse aquele cara. Então, não tem defeito de qualidade, tudo vai do momento. Então, é isso que era uma qualidade minha lá atrás, ser um cara reativo, impulsivo, até agressivo algumas vezes, não cabe mais em alguns momentos. É isso que eu teria feito diferente, não fiz e vou fazer daqui para frente. Quantos filhos o Léo vai ter daqui a 10 anos? Quando a Cetro tiver em 10 países? Acho que nem ele, você mexe com se tiver em 10 países, eu tenho que ter um filho para cuidar de cada país. É mais ou menos isso. Eu tenho 4 lojas, tá nascendo um quarto filho. É isso aí, a meta é essa. Léo, para quem quer conhecer a Cetro, conhecer seu perfil, a gente vai deixar todos os links. Legal. Eu tenho um canal no YouTube que é meu, e lá eu falo para pequenos empreendedores, não falo... A gente vende máquinas para grandes indústrias, sabe, Chad? Mas ainda assim, eu me comunico melhor com um pequeno e médio empreendedor. Foi faz onde a propaganda aí. É Léo Cetro. Léo Cetro, esse no YouTube. Tem o canal da Cetro, que é Cetro Máquinas. Então, independente do seu negócio, é um canal legal para você ver. Sempre tem ideias de negócio, para você aprender como que funciona, como que é produzido pasta de amendoim, tal produto, é legal. E é um conteúdo audiovisual de qualidade, né? Então, é legal para se inspirar. Tem o meu Instagram pessoal, que é Léo S. Melo, com 2 L's, e o da Cetro, Cetro Máquinas. Para quem quiser visitar em Bauru também. Claro, sempre. Cafezinho... E pra quem tá escutando a gente aqui, tá gostando do nosso estúdio e tal, tudo começou com o Léo, né? Dando umas dicas pra gente, faz isso aqui. Várias dicas boas, até hoje. Então assim, mais uma vez, fez nesse ano e pouco que eu conheço o Léo, a gente já almoçou e jantou
umas 20 vezes, mas hoje aprendi um monte de coisa nova. Que legal. Sensacional. Eu também, sempre uma aula sempre. muito bom aqui escutar um pouco da Pra história. mim, Acho que até o Vitão, que é amigo do Léo há 100 anos, não sabia de tudo isso que foi falado hoje. É verdade, teve coisa nova até pra mim. Não, é bom, sempre que a gente sai junto, sai alguma coisa. Aqui também, quem apresentou nós foi o Vitão. E muita gente que trabalha com a Cedro, muita coisa que eu consegui, foi o Vitão que apresentou pra mim. Sempre estamos conversando e às vezes ouvindo a gente aprende mais. Hoje eu falei um pouco mais, né? Mas foi animal. Mas tá Não, bom. Deu pra entender que você é um perfil inspirador, cara. Parabéns aí pela história. Pra quem tá escutando a gente e quiser acompanhar mais conteúdo que nem esse, os links estão aqui embaixo. Não deixe de seguir a gente no Instagram, no Spotify, se inscrever no canal aqui no YouTube. Se vocês quiserem marcar uma reunião para entender um pouco mais a nossa metodologia aqui de atendimento, tem um link também aqui embaixo no nosso site. E mandar o dinheiro, né? Mandar o dinheiro pros caras cuidar. O Léo já é cliente, hein? Não, no final você falou, manda o dinheiro que a gente vai cuidar, aplicação, investimento, é isso aí. É só preencher todos os dados lá, nome, telefone, e-mail, que a nossa equipe vai entrar em contato com você para marcar essa reunião. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Filipão, mais uma aula aqui. Valeu. Vitão, obrigado. Valeu. Contem com a gente. Vitão, volte mais, Vitão. Até a próxima, pessoal.